Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideia. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto e você pode participar com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para os nossos canais. Temos aí o nosso WhatsApp, anote aí o número, é o 991637905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. Lembrando que estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook e no YouTube, onde você também acompanha a nossa programação em tempo real. E hoje nós vamos falar sobre o início da vacinação de crianças entre 5 e 11 anos, que começa hoje, né? Começou agora pela manhã, priorizando aí primeiramente as crianças com deficiência e comorbidade. 2 postos de saúde estão destinados exclusivamente à vacinação, que é a UBS da Vila Elvira e a UBS do Santo Antônio. Os pais que desejarem aí já podem adiantar o cadastro no site vacinajá.sp.gov.br. Como eu disse, começou hoje pela manhã aí essa vacinação, né? E a primeira criança vacinada em Rio Preto é a menina Sofia Lopes Torres, ela que tem 9 anos, ó, temos aí a imagem. Ela estava acompanhada dos pais, do prefeito em exercício, Orlando Bolsoni, do secretário de saúde, o Dr. Aldenis Borim, e da gerente da Vigilância Epidemiológica, a Andréia Negri. A repórter Vivian Lima teve agora pela manhã aí na unidade da Vila Elmira para conferir como foi o início da votação. E na sequência a gente repercute esse tema com o juiz da Vara Infância de Rio Preto, o doutor Evandro Pelarim. Vamos conferir o VT aí. A Prefeitura de Rio Preto deu início à vacinação contra a Covid-19 para o público infantil. Nessa fase estão sendo vacinadas as crianças de 5 a 11 anos que fazem parte do grupo prioritário, o que inclui pessoas com comorbidades, deficiências, crianças indígenas e quilombolas. A vacinação infantil está sendo realizada nas unidades básicas de saúde do bairro Santo Antônio e da Vila Elvira. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 3 horas da tarde. Quem procurar essas unidades deve ficar atento aos documentos. Pais e responsáveis devem apresentar um laudo que comprove a comorbidade ou deficiência da criança. É preciso ter em mãos também um documento de identificação. Pode ser a certidão de nascimento ou documento de identidade da criança. Vivian Lima para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, tá então, gente, que bom que começou a vacinação das crianças aí menores de 11 anos, maiores que 5. Teve toda aquela polêmica envolvendo aí o entrave do governo federal, mas deu tudo certo. E para repercutir esse tema, a gente vai conversar agora com o juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, doutor Evandro Pelarim. Doutor Evandro está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, doutor? Obrigado por nos atender, viu? Olá, Alexandre. Prazer estar aqui com vocês novamente. Legal. Doutor, vamos começar com um tema aí que inclusive repercutiu bastante depois de uma entrevista do senhor ao Diário da Região, que é o tema da obrigatoriedade da vacina. É isso mesmo, doutor? Os pais são obrigados a vacinar seus filhos? Alexandre, a lei brasileira que trata sobre o tema é uma lei especial que cuida de criança e adolescente, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem uma disposição expressa no artigo 14, foi renumerado para parágrafo 1º, mas essa norma é do ECA original de 1990, e essa regra é expressa. Ela diz: a vacinação de crianças é obrigatória nos casos recomendados pela autoridade sanitária. Ponto. Então, foi isso que eu disse quando me perguntaram, como a sua pergunta veio a lume, foi isso que eu respondi e tenho respondido a todos.
Inclusive, depois dessa manifestação do senhor aí, outros colegas do senhor, inclusive o juiz, o doutor Iberê de Castro Dias, ele é de Guarulhos, ele também, inclusive, deu uma entrevista para o site Migalhas e diz que pais que se recusarem à vacina podem perder a guarda do filho. É isso mesmo, doutor? A lei, novamente, né, para ficar bem claro, porque às vezes, né, para algumas pessoas, infelizmente até do meio jornalístico, e portanto não é nada da cabeça de nenhum juiz, a lei ela é expressa e ela arrola as consequências dos pais que pratiquem negligência, de forma geral. Então, quais são essas consequências? E se a lei determina que tal conduta é obrigatória, obviamente, não cumprindo aquela conduta, há uma negligência. Quais são essas consequências? A lei vai de advertência, multas, a perda e suspensão do poder familiar. Eu vou repetir mais uma vez, isso está na lei, né? Então, essas são as consequências previstas na lei. Até porque os juízes não inventam as normas, né, doutor? Apenas cumprem o que está escrito lá, feito pelo legislador aí, né? Isso me permite, Alexandre, então, como eu também disse em todas as oportunidades que fui perguntado, essas consequências, né, entre aspas, essas punições, elas são adotadas sempre caso a caso, quando a justiça é demandada. Não existe uma ameaça geral, né, à população. Isso é sempre processo por processo. Até porque, em cada processo, obviamente, a justiça vai ouvir os pais. Pode ser que a criança tenha um impeditivo de saúde que né, que o médico ateste que ela não possa receber a vacina naquele momento ou não possa mesmo. Então, é evidente que a justiça sempre vai seguir os preceitos médicos. É assim que funciona. E a gente já teve algum caso semelhante a esse aqui em Rio Preto, envolvendo talvez outros tipos de vacina, doutor? Houve já alguma situação nesse caso? Sim, já tivemos, salvo engano, 2 ou 3, talvez um pouco mais, são muitos processos, a gente não lembra, em que o Ministério Público acusou pais de negligência por não terem levado seus filhos à vacinação. Houve decisões, inclusive liminar, determinando que se cumprisse a lei, e houve, inclusive, sentenças ao final nesse sentido. Por outro lado, a gente tem pessoas que, inclusive eu me lembro um caso que inclusive foi julgado pelo senhor, que a mãe entrou na justiça para poder vacinar ou até adiantar a vacinação da filha menor por conta de uma cirurgia que ela faria, né? Quer dizer, a gente tem os dois lados aí também, né, doutor? A justiça sempre está atenta, né? E obviamente se constitui, né, de uma forma para que o cidadão ou aqueles que representem a coletividade possam nela, né, deduzir suas demandas. E, mais uma vez, o juiz vai aplicar a lei da prioridade absoluta, né, que é a lei do Estatuto da Criança e Adolescente. Doutor, quando eu falei da repercussão desse entendimento do senhor, que apenas reproduz o que está na lei, houve uma repercussão grande, principalmente na Rádio Jovem Pan, em que 2 jornalistas aí, inclusive, fizeram acusações quase pessoais ao senhor. E aí, depois disso, também veio à tona aí que o senhor estava nas redes sociais aí, teve uma avalanche de comentários. Assustou o senhor isso? Assusta esse tipo de atitude das pessoas, inclusive profissionais de imprensa? Eu não, nunca fiquei assustado. O juiz não pode ficar assustado ou ter medo de decidir, né? Neste caso especificamente, não foi uma decisão, né? Não havia sobre esse caso concreto nenhuma decisão, mas sim fui perguntado sobre a lei em tese. E o juiz não pode ter medo de dizer o que está na lei. Então, de forma alguma. Aliás, né, os juízes, de forma geral, não são pessoas orgulhosas que se afetam, né? E, enfim, isso faz parte da profissão, né? O juiz tem que enfrentar isso aí.
Quando eu disse assustar, não é assustar o senhor, mas assustar o pensamento das pessoas, que existam pessoas que pensem dessa maneira. A democracia, Alexandre, é um sistema barulhento mesmo, de solavancos, né? Mas é um sistema em que, ao final, a lei triunfa. Então, isso é natural, normal do sistema democrático. Perfeito, gente. Estou conversando com o juiz da Vara Infância de Rio Preto, doutor Evandro Pelarin, sobre aí o início da vacinação para crianças. Com esse início, doutor, as escolas podem exigir o comprovante de vacinação para as crianças entrarem nas escolas? Essa é uma questão que tem que ser disciplinada pelas secretarias estadual ou municipal, neste caso, né? Não há ainda um mandamento expresso, né? Mas é possível de ser deduzido, né? Na lei há uma discussão em torno disso, não é algo totalmente fechado, né? Então, isso depende de uma regulamentação, né, administrativa das secretarias, estadual ou municipal. Certo. Até porque, me permite um parênteses, a criança e o adolescente têm direito à educação, né? Então, nós temos aí que fazer um tempero, né, legal dos institutos. Doutor, quando o senhor disse que o juiz age sob demanda, lógico, nesse caso, a quem caberia fiscalizar se uma criança tomou ou não a vacina? Como um caso desse chega ao Ministério Público, que é o autor aí, no caso da denúncia, do oferecimento da denúncia? A justiça, de uma forma geral, conforme a Constituição Federal, né, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, é aberta a todos. Mas especificamente na vara da infância e juventude, ela é ainda mais aberta. Quer dizer, ela é ainda mais permeável às demandas da população. Por um princípio elementar, porque criança e adolescente, a proteção de criança e adolescente é algo muito importante. Então, todos os instrumentos, os mecanismos de ingresso no judiciário para que a justiça possa aplicar proteção integral são disponibilizados à população. Cito alguns, né? E, evidentemente, os mais preparados e habilitados para isso, que são o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a própria OAB como instituição. Então, o leque, né, de legitimados a demandar no judiciário, na vara da infância e juventude, é muito grande, maior do que o leque ordinário para a justiça comum. Por isso que eu até perguntei para o senhor a questão da escola, porque seria uma maneira de ter uma triagem de um universo bastante completo aí de crianças, né? Não apresentou, a escola poderia demandar, denunciar esse caso ao Conselho Tutelar, que levaria à justiça? Essa é uma questão que tem que ser decidida na justiça, né? Não é uma questão pronta, né? Diferentemente da regra que iniciamos aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. Essa é uma questão que demanda apreciação judicial plena. Legal. Doutor, como que o senhor avalia esse retorno às aulas agora? A Vara da Infância tem acompanhado a qualidade do ensino, se as crianças estão de fato aprendendo, porque a gente já vive aí há quase 3 anos, né, dessa pandemia, muitas crianças e adolescentes que não possuem aí recursos financeiros, em home office, não conseguem internet, acesso, computador, tablet, etc. Há um acompanhamento da Vara da Infância dessa qualidade do ensino? Como é que está essa questão, doutor? Esse ponto, Alexandre, é mais claro na lei. E aí não está no ECA, mas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lá tem um dispositivo, salvo engano, artigo 12, que diz o seguinte, que as escolas têm a obrigação de notificar as autoridades, pode começar pelo Conselho Tutelar, toda vez que a criança e o adolescente tenham faltas superior a 30% do que, né, se permite ou se estabelece, né, e ainda tem o dever de notificar os pais quanto ao baixo rendimento escolar dos filhos. Então, essa obrigação é das escolas, isso está expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Mas é evidente, e isso já aconteceu, enfim, não me lembro quantas vezes, acho que aqui em Rio Preto ainda não, mas em Fernandópolis eu me lembro que peguei, né, dessas notificações acabarem desaguando na justiça,
quando a criança falta muito, os pais não tomam providência e aí a justiça é demandada e aí tem todo aquele rol de consequências aos pais. Então, isso é uma previsão expressa na lei. Agora, é evidente que o momento excepcional da pandemia, né, um momento excepcional, houve mitigação de vários pontos na legislação em função da pandemia, que é um problema maior. Então, a justiça também, e aí os juízes são assim, eles julgam também a partir dos fatos reais, né? O juiz também não é nenhum nefilibata, né? Um sujeito tá aliado da realidade. Ele depende da realidade também, analisa a realidade. E aí, usando mecanismos da própria Constituição, como razoabilidade e proporcionalidade, o juiz julga, né, o caso concreto. Legal, doutor. Algum comentário mais que talvez tenha passado sobre essa questão de vacina, doutor? Algum recado do senhor? Fica à vontade aí para dizer o que o senhor quiser. Alexandre, eu acho que é isso, né? Dentro do que você propôs, né? Do que a TV Câmara propôs de levar informação à população, né? E então a informação é essa, né? O que está na lei, o que nós conversamos, né? Essa é o nosso dever, inclusive, como agentes públicos, né? Como servidores públicos, informar a população, não só nós, como de vocês também da TV Câmara, né? E dizer que nós, os cidadãos, temos que observar aquilo no que diz respeito à saúde, quais são as orientações, as recomendações e as determinações das autoridades de saúde. Até porque é isso que está na lei também, né? Muito bom, doutor Evandro Pellarin, gostaria de agradecer o senhor pela entrevista. E só para a gente terminar, doutor, até chegou uma questão aqui, aquele problema enfrentado há uns anos na escola do Nova Esperança, se eu não me engano, que estava meio dominado ali por gangues e o senhor teve uma atuação forte na época. Se essa questão foi resolvida, voltou a se repetir, não era o escopo aqui da entrevista, mas me lembraram desse assunto aí. Doutor, dá para o senhor dar uma palavrinha sobre isso? Claro, claro. Após aqueles fatos, infelizmente graves, né, que atentaram contra o direito à educação de toda a coletividade dos estudantes, que foram perpetrados por poucos, né, nós tivemos ainda um acompanhamento junto com a Diretoria Regional de Ensino por 6 meses a 1 ano. E após isso, a Justiça da Infância e Juventude nunca mais recebeu nenhuma demanda específica em relação a essa escola. Muito bom. Doutor Evandro Pellarin, obrigado aí pela sua entrevista, pelas informações passadas à população, e o recado é claro, né? Os pais devem sim vacinar seus filhos, a não ser que haja uma contraindicação médica atestada aí por um profissional. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, Alexandre. Estamos sempre à disposição aí da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, levando informação à população. E por conta aí dessa variante Omicron, né, os casos de Covid em Rio Preto voltaram a crescer. Na última quinta-feira, que é o dia da semana aí que a Secretaria faz a divulgação, foram revelados os novos dados que a gente vai conferir agora. Vamos lá. A variante Omicron fez explodir os casos de Covid-19 em Rio Preto. Em apenas uma semana, foram confirmados 4.451 novos casos, com 3 mortes. Desde o início da pandemia, em março de 2020, Rio Preto registra 105.443 casos positivos de Covid e o número de mortes acumulado é de 2.838 pessoas. A média móvel de casos está hoje em níveis de julho do ano passado, com o registro de 347 casos por semana desde o início do ano. A cidade conta hoje com 242 pacientes internados por síndrome respiratória aguda grave, sendo 121 moradores de Rio Preto e 121 da região. Entre os internados, 58 tiveram a confirmação por Covid-19. E a taxa de ocupação de leitos UTI e suporte ventilatório em Rio Preto está hoje em 56%, o maior número
desde agosto. E além dos casos de Covid-19, Rio Preto enfrenta um surto de gripe causado pelo vírus influenza. E para desafogar as unidades básicas de saúde e as unidades de pronto atendimento, a Secretaria de Saúde deu início ao atendimento de pacientes respiratórios com sintomas leves no Centro de Atendimento Respiratório, criado ali no complexo da Swift. Lembrando que desde o início do ano a saúde tem divulgado novos dados e boletins com os números da Covid-19 apenas às quintas-feiras. Eu sou Alexandre Gama para a TV Câmara. Bom, esse boletim foi gravado na sexta-feira, né, logo após a divulgação aí dos dados, e hoje a saúde divulgou o balanço do atendimento no Centro Respiratório da Swift. Então, desde sexta foram realizados 1.861 atendimentos nesse centro respiratório e o resultado desses atendimentos em 608 casos positivos. Então, tem crescido bastante aí os casos de Covid em Rio Preto. E no hospital de base a situação também é de alerta. Segundo os dados de sexta-feira do HB, o hospital está com 100% de ocupação nas enfermarias Covid, com todos os 40 leitos ocupados. A boa notícia é que, por conta da alta cobertura vacinal, os casos são mais leves, né? A prova é a UTI do hospital de base, que está com 27 dos 41 leitos ocupados por Covid. E aí, então, tem também essa variante aí da influenza, né, H3N2, que tem também contaminado muita gente. E os cuidados são os mesmos de sempre, além da vacina, que é a solução, né, evitar aglomeração, uso de máscara e bastante álcool em gel e sabonete nas mãos. Bom, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, o James Francisco dos Santos, também para falar desse alastramento da variante Omicron, que tem atingido principalmente e também os profissionais de saúde. Mas daqui a pouquinho o James vai estar ao vivo aqui com a gente. Antes disso, vamos conferir as vagas disponíveis no balcão de empregos de Rio Preto para essa semana, os dados que foram divulgados agora há pouco pela Secretaria do Trabalho. Vamos lá. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 559 vagas disponíveis entre postos temporários, permanentes e estágios. Nessa semana, destaque para os seguintes cargos: açougueiro, 9 vagas; ajudante-geral de construção civil, 9 vagas; auxiliar de expedição, 5 vagas; cuidadora de idosos, 5 vagas; garçom, 10 vagas. A lista completa para todos os postos ofertados você encontra no site da Câmara Municipal, que é riopreto.sp.leg.br. No menu que fica na lateral do portal, basta clicar em Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Você também pode acessar a essas informações no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br/Balcão Empregos. Nesse link, o trabalhador pode se candidatar às vagas ofertadas. Quem tiver dúvida, pode procurar a Secretaria Municipal do Trabalho. O telefone é o 3211-4950. Bom, gente, então tá aí as vagas. Estou recebendo agora aqui uma mensagem de um colega promotor aí de um caso em Guarulhos, em que uma munícipe foi condenada a indenizar o município em R$50 mil por ter fraudado aí a terceira dose da vacina, ter mentido na hora de tomar a terceira dose. Isso porque ela tomou a dose Janssen, que inicialmente era a dose única, depois teve a dose de reforço da Janssen, e ela mentiu e tomou a terceira dose da Janssen. E a Justiça, então, de Guarulhos, a segunda vara da Fazenda Pública de Guarulhos, condenou essa mulher
a indenizar o município em R$50 mil, com juros e correção aí desde da decisão proferida aí em primeira instância, né? Isso ainda vai para Tribunal de Justiça e tudo mais, mas fico alerta aí para não tentar enganar aí a saúde para furar a fila de vacina e tudo mais. Lembrando que em Rio Preto a gente teve alguns casos também, já devidamente denunciados ao Ministério Público, que inclusive entrou com ações também contra cidadãos e cidadãs que mentiram aí na hora de tomar a vacina, tomaram vacina em Mirassol e depois em Rio Preto, e aí tomou Coronavac e depois mentiu que não tinha tomado para tomar da Pfizer, mas tem depois a saúde aí analisando os cadastros, denunciou esses casos ao Ministério Público, que ingressou com as devidas ações de indenização por dano moral coletivo, ressarcimento ao erário e também falsidade ideológica. É isso aí, todo cuidado é pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, James Francisco dos Santos, para falar um pouquinho da situação dos profissionais de saúde que também aí há quase 3 anos enfrentam esse drama da pandemia. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta. Oi, meu nome é Bia. E o seu? Sabia que toda vez que eu não gosto de uma coisa, eu digo não e conto pra minha mãe? Ela é a pessoa que eu mais gosto e confio. E a sua, quem é? Por exemplo, eu adoro receber carinho, mas tem vezes que não. Aí eu peço pra parar e conto tudo pra ela. É muito bom ouvir histórias, abraçar e beijar alguém quando a gente tá com saudade. Pedir ajuda na hora de trocar de roupa, tomar banho ou ir pro médico. Mas tem vezes que esses carinhos não são legais não. Olha só, toda vez que alguém quiser te beijar, abraçar, tentar encostar nas suas partes íntimas ou pegar em você de um jeito que te deixe triste, com medo, vergonha ou machucado, diga não e conte tudo para alguém de confiança. Se não conseguir falar, também pode desenhar ou mostrar uma imagem que ajude a explicar o que aconteceu. Ah, e não esquece, você também pode ligar por Disque 100, ouvir as dicas e esperar alguém atender e te ajudar. Entendeu tudo? Que tal assistir esse vídeo com seus amigos e com sua família? Defenda-se! O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Temos a maior campanha de vacinação da história do Brasil. E agora, mais de 90% do público-alvo já tomaram a primeira dose. E para garantir a máxima proteção, é muito importante tomar a segunda dose. E se já estiver na sua vez, tome também a dose de reforço. Juntos vamos vencer essa pandemia. Brasil unido por uma pátria vacinada. Você sabia que há uma série de exigências legais para a criação de um partido político? Primeiro, pelo menos 101 eleitores precisam fazer o programa e o estatuto da legenda em criação. Esses eleitores precisam estar distribuídos em pelo menos 9 unidades da federação. O próximo passo é apresentar um requerimento ao cartório do Registro Civil das pessoas jurídicas. O programa e o Estatuto da Legenda em Formação também devem ser publicados no Diário Oficial da União.
A partir daí, os fundadores têm 100 dias para dar a chamada notícia de criação ao TSE. Depois disso, precisam conseguir o apoio de eleitores que não sejam filiados a outros partidos. Esses apoiamentos devem corresponder a, no mínimo, 0,5% dos votos válidos na última votação para a Câmara dos Deputados. E esses eleitores precisam estar distribuídos por ao menos 1/3 das unidades da federação e equivaler a pelo menos 0,1% do eleitorado de cada uma dessas unidades. O último passo é iniciar os processos de registro de partido político nos tribunais regionais eleitorais e, por fim, no Tribunal Superior Eleitoral. Ok, gente, estamos de volta ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. E lembrando que você pode participar com a gente aqui, enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp. Vamos anotar aí o número, 99163-7905. Inclusive, se quiser mandar perguntas aí para o nosso entrevistado de agora, fica à vontade. Porque nós vamos falar aí da saúde, né? Continuar falando da variante da Covid, a Omicron, que apesar de menos agressiva num primeiro momento, ela se mostra muito mais contagiosa e tem atingido, inclusive, profissionais de saúde como enfermeiros e enfermeiras. Uma recente reportagem do Jornal Diário da Região revelou aí que pelo menos 500 funcionários do Hospital de Base, 80 da Secretaria de Saúde e 30 da Santa Casa já foram ou estão afastados por estarem contaminados com a variante Omicron. Sobre isso e também sobre a situação enfrentada por enfermeiros e enfermeiras há quase 3 anos, eles que estão na linha de frente aí do atendimento à Covid, eu converso agora com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, o COREN, o James Francisco dos Santos, o James que está aqui no Zoom comigo, e eu agradeço pela entrevista. Tudo bom, James? Me ouve legal? Ouço bem. Então vamos lá. Obrigado. Sempre bom poder ter a oportunidade de estar conversando com a população e explicando um pouquinho da nossa realidade do dia a dia que vive aí os profissionais de enfermagem, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Então vamos lá, James. Para começar, qual que é a situação hoje dos profissionais de saúde? O COREN, ele abrange aí apenas enfermeiros e enfermeiras ou algum outro profissional? E qual a situação dos enfermeiros e enfermeiras aí nesses últimos quase 3 anos? O Conselho Regional de Enfermagem ele é composto de enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, além de obstetrizes e parteiras. O maior contingente hoje é de técnico de enfermagem, seguido aí de auxiliares e depois de enfermeiros. Hoje nós somos mais de 640 mil profissionais de enfermagem no estado de São Paulo, né? Nesses últimos períodos aí de pandemia, nós que estivemos desde o primeiro momento na linha de frente, prestando maior assistência direta ao paciente, até porque faz parte da nossa constituição enquanto profissional de enfermagem ser aquele designado para estar ali o tempo inteiro beira-leito. Então, desde o primeiro momento, nós temos atendido. E aí, como você muito bem trouxe, com essa nova variante Omicron que nós temos aí vigente, né, até a chegada da próxima, nós temos tido um aumento muito grande de casos relacionados à pandemia, relacionados ao Covid-19. A última sondagem que nós fizemos nos mostrou que nós tivemos aí um aumento de mais de 80%, 81,7% de pacientes atendidos nas unidades de saúde, sejam ela urgência, emergência, atenção básica. E a atenção básica é uma das áreas que tem sofrido muito mais com tudo isso, porque ela já vinha sendo demandada de forma especial quanto à vacinação de toda a população, né? Depois que nós tivemos aí a disponibilização das vacinas, a atenção básica ela começou a ter um trabalho muito mais direto nessa assistência aos pacientes. No primeiro momento, eles tiveram a mudança de estrutura para atender o paciente de uma forma geral, mas hoje mais vinculada aí à questão da vacinação. Nos chama a atenção também que, além desses casos, desse aumento do número de casos, como você bem trouxe, envolve também um maior número de profissionais acometidos pela doença, né? Isso não acontece só em Rio Preto, acontece hoje
em todo o estado de São Paulo e no Brasil de uma forma geral. É relatado aí que existe um aumento do número de profissionais afastados em decorrência dessa grande variação do vírus e causando aí uma maior potencialidade de disseminação entre a população, e com isso leva também aos profissionais de enfermagem. Ô James, além dos afastamentos pela doença em si, há relatos de casos aí de afastamento por estresse, algum tipo de trauma, ou o próprio pedido de demissão por não aguentar mais esse estresse do dia a dia nesse atendimento aí? Essa sobrecarga de casos e de afastamento de profissionais, ela se reflete em alguns pontos importantíssimos. O primeiro deles é que a população, por ter um número menor de profissionais para o atendimento, sejam eles de enfermagem, médico ou de outras categorias, a população se torna insatisfeita. E só para você ter ideia, nessa sondagem mostrou que quase 41% dos profissionais de enfermagem foram agredidos recentemente em decorrência desse aumento de casos. A população ela se sente insatisfeita porque ela passou antes um tempo que era de espera de 1, 2 horas, hoje ele não é no mínimo, né? O tempo mínimo de espera é de 4 horas, tem alguns serviços que relatam para nós que chega até 6 horas de espera para atendimento médico. Veja, o primeiro atendimento sempre é dado por um profissional de enfermagem, mas depois o paciente precisa de um atendimento médico para que seja avaliado o resultado de exame, a condição clínica do paciente de forma mais detalhada. Então, é nesse momento de espera entre o atendimento de um profissional de enfermagem e o atendimento médico que gera a insatisfação da população e a população tem agredido. Só para você ter ideia, no município de Guarulhos, há menos de 2 semanas atrás, nós tivemos, num período de 3 dias, 3 profissionais de enfermagem agredidos por populares, né, causando, em decorrência dessa insatisfação. Isso gera um aumento de sobrecarga no trabalho, vinculada à doença de estresse, burnout, a depressão, a outras condições onde o profissional não se sente seguro e ele pede demissão do seu emprego, gerando ainda mais essa sobrecarga para aqueles que ficam. Então, tudo isso tem se refletido na condição de atendimento dessa população. Ô James, aqui em Rio Preto, que é tido como um centro de excelência aí de saúde, um polo médico, a prefeitura daqui encontrou dificuldades para contratar profissionais de saúde a ponto de adiar a abertura de um centro de atendimento respiratório. Qual a situação de demanda de mão de obra hoje no estado em geral? Tem faltado mão de obra de profissionais da saúde, em especial aí da área abrangida pelo seu sindicato? Uma coisa importante, né? O Conselho sempre, desde o primeiro momento, tem frisado isso. A demanda por profissionais qualificados, ou seja, um profissional que tenha um cuidado mais específico na assistência a um paciente mais grave, num paciente vinculado aí à condição da pandemia, ela sempre foi pujante, né? Sempre houve uma necessidade maior desse profissional. Nós não temos uma falta de profissionais no estado de São Paulo. Existe, sim, aí um número de profissionais que estão disponíveis para o mercado de trabalho, mas muitas vezes o que falta é o profissional com uma qualificação mais específica para essa assistência de enfermagem, né? Isso não tem acontecido só em Rio Preto, isso também tem acontecido em outras regiões do estado. Agora, o que nos chama a atenção é que muitos desses profissionais eles acabam recusando a condição de trabalho em determinadas situações por estarem expostos, né, ao risco, por falta de EPI ou por baixa qualidade de EPI, e também vinculada à questão dos salários, né? A profissão de enfermagem, ela já milita numa luta aí por mais de 30 anos, tentando ter um piso salarial digno, né? Nós tivemos aí a aprovação do nosso PL 2564 de 2020 no Senado Federal, foi encaminhado para a Câmara e aí não foi votado ainda lá na Câmara dos Deputados para que a enfermagem tenha um piso salarial, no mínimo, para que tenha regulamentado, porque a gente tem situações muito difíceis em todo o estado. A gente recebe diversas demandas de profissionais, por exemplo, instituições de saúde, prefeituras abrindo concurso ou fazendo processo seletivo, pagando R$1.000 a um profissional de enfermagem por 44 horas semanais. E aí, em determinadas situações, esse profissional ele se recusa a ir trabalhar, né, para ganhar R$1.000, porque ele pode ter uma renda muito maior em outras áreas da sociedade e estando menos exposto, né, nessa situação de pandemia. Então, por isso que muitas vezes existe uma dificuldade aí
na contratação de mão de obra. Então, se houvesse o pagamento de um salário digno aos profissionais de enfermagem, como nós vimos anunciar aí pelo, então, ministro da Saúde, né, um aumento de mais de R$ 3.500 para a equipe médica, chegando a salários de em torno de R$ 17.500, quando para o enfermeiro, para um auxiliar de enfermagem, se paga uma cifra em torno de menos de R$ 2.000. Ou seja, qual é a vida que vale mais? É a de um médico ou a de um profissional de enfermagem? São vidas iguais, têm valores iguais, então o profissional precisa ser remunerado de forma efetiva também, estando em outra categoria que não seja médico. E a própria importância aí do trabalho, né? O médico sozinho não faz nada ali sem o enfermeiro, o auxiliar, enfim, esse pessoal, né? É isso mesmo. Ô James, explica pra gente qual a diferença das 3 categorias que você citou, o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. O enfermeiro é o profissional mais graduado, é aquele que fez o nível de graduação numa universidade de ensino superior. O auxiliar e o técnico de enfermagem, eles fazem um curso de nível médio. O auxiliar de enfermagem tem um tempo de formação menor. E o técnico, ele passa a ter um tempo de formação um pouco maior, de alguns meses a mais. E aí ele tem a possibilidade de ter algumas atividades gerenciais que não podem ser executadas pelo auxiliar de enfermagem. Mas tanto o auxiliar de enfermagem quanto o técnico de enfermagem, eles precisam ter supervisão direta de um enfermeiro. Então, onde existe o auxiliar de enfermagem, onde existe o técnico de enfermagem, tem que se ter a figura de um profissional enfermeiro para supervisionar essa atuação enquanto um profissional de nível médio da enfermagem. No geral, o Corém tem fiscalizado aí os hospitais, instituições, para saber se os profissionais de enfermagem estão recebendo os materiais adequados de equipamento de proteção individual, se as cargas horárias estão sendo cumpridas. Como funciona esse trabalho? Corém São Paulo, através da sua fiscalização, hoje nós temos cerca de 20 mil instituições fiscalizáveis, ou seja, no estado de São Paulo existem 20 mil instituições que têm profissional de enfermagem, da qual existe aí a ação do Conselho Regional de Enfermagem. Nós tivemos um aumento da nossa fiscalização. Para você ter ideia, nós tivemos mais de 2.000 fiscalizações realizadas neste último ano de 2021, né, mesmo com toda a condição de pandemia. Lembrando que os profissionais que também atuam aqui na fiscalização, eles têm os impedimentos legais, como qualquer outra área, em decorrência de doenças de base existente, da idade, das restrições físicas. Então, nós temos hoje um contingente para atender a todo o estado e nós temos feito isso. No primeiro momento, nós recebemos diversas denúncias por falta de EPI. Hoje, isso já é um número mais reduzido. O que a gente encontra hoje é uma demanda do profissional quanto à qualidade do EPI fornecido nas unidades de saúde, né? No primeiro momento, nós tínhamos uma escassez muito grande disso. Até para você ter ideia, o Conselho Federal de Enfermagem, em ação junto aos Conselhos Regionais de Enfermagem, distribuiu máscaras N95 para que os profissionais de enfermagem pudessem atuar de forma mais segura. Depois, com o advento aí da normalização dessa situação, as instituições de saúde puderam oferecer um quantitativo melhor e uma qualidade melhor de EPI, mas com esse aumento de casos, nós começamos a receber de novo denúncias de algumas unidades de saúde que foram desmontadas, né, ou serviços foram fechados, e aí com esse aumento de casos volta-se a ter a necessidade de ter EPI, de ter uma qualidade melhor no EPI. A gente tem dificuldade de contratação dessas pessoas para encontrar esse material e oferecer ao profissional de enfermagem. Dessas denúncias, alguma coisa relativa a Rio Preto ou a nossa região aqui, o interior noroeste paulista? Nós temos denúncias de todo o estado, né? Tem denúncias aí da região também do Noroeste Paulista, que são investigadas hoje pela fiscalização. Uma coisa importante, né? Quando uma denúncia é feita ao Conselho Regional de Enfermagem, nós temos a ida de um fiscal, ou hoje a atuação de um fiscal junto com o conselheiro do Corém São Paulo, para fazer a avaliação, e toda a fiscalização ela tem um período regimentar que a instituição recebe para que seja feita a regularização, né? A legislação hoje ela permite que a instituição tenha no mínimo 10 dias para regularização de algumas outras situações. Esse período pode se estender um pouco mais, de até 30 dias para outras situações pontuais. Então, isso é apontado no relatório da fiscalização para os membros da instituição para que sejam regularizados. E quando isso não é feito, o Corém São Paulo, junto com o seu departamento jurídico, aciona o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal,
para que ações possam ser tomadas junto a essas instituições de saúde. Legal, gente. Está aí o presidente do COREN São Paulo, Conselho Regional de Enfermagem, o James Francisco dos Santos. James, quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado? Faltou algum ponto aí na nossa entrevista que você queira abordar? Fica à vontade. Vale a pena frisar, né, para a população de todo o estado que nos assiste nesse momento e aqueles demais que depois poderão nos assistir, que é muito importante lembrar que a pandemia ainda não acabou. A pandemia ela continua vigente. Nós, enquanto profissionais de enfermagem, pedimos a toda a população que esteja sempre voltada a manter aí as condições de sanitárias, o uso de máscara, a higienização das mãos, que mantenham aí o distanciamento social para que evitemos aí a maior disseminação desse vírus. E, é claro, pedimos o apoio de todos que possa fazer aí uma mobilização junto aos deputados, né, para que haja a votação do nosso PL 2564 de 2020 lá na Câmara dos Deputados, que o deputado Arthur Lira possa pautar na Câmara dos Deputados a votação e que esse piso salarial possa ser aprovado para que a enfermagem tenha aí uma condição mínima de trabalho. Sabemos que um piso salarial ele vai refletir em muito, só para você ter ideia, mais de 90% dos profissionais de enfermagem recebem menos de R$2.000 para atuarem com 44 horas semanais. Então, se nós tivermos um piso salarial digno, é um fator de influência muito grande para que o profissional tenha uma vida digna, possa atuar de forma muito mais segura, prestando uma assistência de qualidade e eficaz a toda a população. Só por curiosidade, qual o piso hoje da categoria, James? Hoje nós pedimos que o piso seja para o enfermeiro de R$ 4.750, para o técnico de enfermagem 70% desse valor e 50% para os auxiliares de enfermagem. O grande questionamento da Câmara dos Deputados hoje é de onde vai estar vindo este recurso financeiro para estar custeando, principalmente nos pequenos municípios, mas já foram levados aqueles deputados ali diversas opções, né, de formas de onde possa estar vindo essa verba para que possa ser custeado esses municípios que ainda não têm a condição de fazer o pagamento desse piso salarial. Uma coisa é certa, dinheiro existe, o que precisa ter é vontade política para que haja uma designação correta para que se atenda a essa demanda de uma categoria que hoje representa 2,5 milhões de profissionais em todo o país. Hoje não existe um piso para a categoria de enfermagem? Não, nós lutamos já há 30 anos para que haja a regulamentação de um piso salarial e de uma jornada de 30 horas, que hoje é preconizada pela Organização Mundial da Saúde, né? A Organização Mundial da Saúde, preocupada com a segurança do paciente, ela disse que um profissional de enfermagem deveria ter uma jornada de 30 horas para que pudesse atuar de forma muito mais segura, porque nós sabemos que estresse, cansaço, desatenção são os principais fatores que estão vinculados aí à segurança do paciente. Pois é, Rio Preto lá em 2005 tentou implantar aí as 30 horas na saúde, funcionou por alguns meses e depois o governo aqui recuou alegando o excesso de hora extra. James, obrigado, viu? Eu que agradeço, estamos à disposição sempre. Maravilha, gente. Está aí o James Francisco dos Santos, ele que é presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo e, como ele disse, vamos se cuidar aí, porque no fim das contas depois estoura tudo nas mãos do pessoal da linha de frente da saúde. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã, bem cedinho, às 7 horas da manhã. O programa fica disponível também nas nossas redes sociais, lá no YouTube e no Facebook. No YouTube como TV Câmara São José do Rio Preto e no Facebook como Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente para passar sugestão de entrevistas, reportagens, entrevistados, etc. Todas as informações do Legislativo você encontra em nosso site, o riopreto.sp.leg.br, e também no nosso Instagram e no nosso Flickr, onde tem fotos aí disponíveis para o uso geral. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e até o próximo programa.
Sabia que na TV Câmara você não encontra notícias só de política? Na TV aberta, canal 28.2 e 4 da NET, você fica bem informado sobre economia, saúde, cultura, serviços públicos. Também fica por dentro do trabalho de entidades assistenciais da cidade e participa do resgate da história de Rio Preto. Além disso, pode ver programas parceiros e filmes.